Olá, boa noite. Vamos começar nossa vivência de cura interior. E o tema de hoje é procrastinação. Para você que está do YouTube, que vai assistir essa live depois, essa aula depois, sejam bem-vindos também. Então, vamos começar hoje com o nosso tema. Eu fico muito feliz quando vocês ligam as camerazinhas, tá, gente? Porque eu gosto de ver a carinha de vocês. Que eu vou conversando, vou falando, e eu gosto de ver a reação de vocês. Porque às vezes eu falo alguma coisa que choca, aí as pessoas regalam o olho, e aí eu gosto de ver a reação de vocês para ver se o que eu estou falando realmente está impactando. Não tem problema, não vai aparecer na gravação, tá? Eu coloquei o PIN ali em mim, não vai aparecer na gravação, pode ficar tranquila. Eu só vai aparecer o meu vídeo só, tá? Por causa do... Eu coloquei um pinzinho aqui, e aí só vai aparecer o meu vídeo na gravação. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é esse tema da procrastinação. E por que o tema da procrastinação é algo que chama tanto atenção? Porque procrastinação vem da sensação associada com a sensação de fracasso. As duas sensações caminham juntas. Por quê? Porque muitas vezes a gente culpa os nossos fracassos, a nossa procrastinação. E se eu disser para vocês que a gente usa a desculpa da procrastinação justamente para dar justificativa para os nossos fracassos? E aí, gente, por que a gente faz isso? Porque é gostosinho ter alguém para culpar. Sabe aquela história? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser? E ao mesmo tempo que a procrastinação é algo que vem de nós fazemos, nós os prejudicamos, nós ao mesmo tempo colocamos nela a desculpa do nosso fracasso. Então é muito mais fácil falar, é que eu sou procrastinadora, é que eu sou ansiosa, do que reconhecer o que tem de verdade por trás disso. Porque é muito difícil a gente falar, eu tentei e fracassei. Eu fiz, mas não deu certo. Eu coloquei o meu trabalho em movimento, mas ninguém gostou. Qual dos dois vocês acham que é mais gostoso falar? E aí, o meu convite para você hoje é para você avaliar. Você é procrastinadora? Você acha que você é? Você tem falado isso para você? Eu sou procrastinadora. Eu fico adiando as coisas. Nossa, mas eu não faço nada que eu preciso fazer, eu fico só me enrolando. Você tem dito essas coisas para você? Porque quando a gente repete isso com uma intensidade muito grande, se a gente não é, a gente se torna. Porque a palavra tem poder, a palavra tem força. Então você fica dizendo para você: eu sou procrastinadora, eu sou ansiosa, eu sou irresponsável, eu sou desorganizada, cancelado, criador, todas essas palavras que eu estou usando só de exemplo, por favor. E aí a gente não cancela isso em seguida, a gente começa a se tornar aquelas palavras que a gente está utilizando. Então, é muito importante a gente trazer que tudo que nós somos, não falo muito, mas pense em silêncio, pior ainda. Porque você não fala, mas pensa. E tudo que a gente pensa dá no mesmo, exatamente. Falar tem poder, pensar tem poder também. Então, muitas vezes, a gente esquece que nós somos aquilo que nós dissemos que nós somos, tá? Então, se você diz para você, eu sou luz, eu sou amor, eu sou esperança, eu sou dedicação, eu sou confiança, você se torna isso. Só que se você diz, eu sou procrastinadora, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, eu sou isso, eu sou aquilo, todas as palavras em detrimento de quem você realmente é, você está co-criando isso na sua vida, você está criando essa sensação na sua vida. Então,
eu gostaria que vocês trocassem, primeira coisa, agora que a gente vai estar começando, simplesmente trazer o novo conceito para vocês. Se vocês não têm coragem de falar assim, eu sou maravilhosa, eu sou divina, nossa, o meu trabalho é melhor que de todo mundo. Se você não tem coragem de falar isso de boca para fora, né, em som alto, comece a falar na sua mente. Comece a dizer para você, toda vez que você vai fazer algo que você deseja, que você tem capacidade, que você consegue, que você dá conta, que você é maravilhosa, que você tem sim um trabalho digno e merecedor. Porque pensem comigo, qual é mais gostoso de fazer quando você vai trabalhar, você vai fazer algo que você quer? Você tem um morcego aqui do teu lado, nesse ombro, falando para você, nossa, mas você saiu de casa. Nossa, mas você vai fazer isso de novo. Nossa! Ou ter uma borboleta bem bonita aqui, azul, maravilhosa, dizendo para você, vai lá, você consegue, você dá conta, você está dando o seu melhor, você está fazendo o possível. Então, muitas vezes a gente acorda de dia com um morcego aqui. Então, o nosso principal objetivo, para nós que estamos querendo viver nesse processo de autoconhecimento, para nós que queremos descobrir um mundo novo, para nós que queremos perceber que o mundo está mudando e a gente pode acompanhar essa evolução, é tirar o morcego do ombro e deixar a borboleta. Fechem os olhos de vocês. Imagine que agora tem um morcegão bem feio no ombro de vocês. Como vocês se sentem? E ele tá aqui falando para você. Nossa, mas você é burra, hein? Nossa, mas você saiu de casa com esse cabelo? Nossa, mas você não fez dieta essa semana? Nossa, mas você não tinha que ter começado a academia? Nossa, mas você tem certeza que você vai para aquele trabalho? Você não tem capacidade. Como é que o seu corpo está reagindo? Agora, todas essas informações a gente cancela, envia para o Criador e substitui pela borboleta, que vai falar assim, oi, você está maravilhosa hoje. Você é digna e merecedora do carinho e do amor de Deus. Você está se esforçando. Você está dando o seu melhor. Você consegue. É só mais um passo. Hoje você já está melhor que ontem. Você consegue perceber o seu progresso? Qual informação o seu corpo reage? Como fica para você ouvir isso agora? Mesmo que a princípio você pare e pense, eu não acredito nessas coisas, meu cérebro está falando que é mentira o que você está falando. Mas conforme eu fui falando, você foi baixando a sua guarda, foi ouvindo mais um pouquinho, foi, talvez ela deve saber o que está falando. Talvez seja legal ouvir essas coisas. E você foi abaixando as suas barreiras e foi permitindo que essas palavras fossem entrando no seu corpo. Então, isso, gente, é reprogramação mental. Isso que, nossa, esse mistério que todo mundo fala, isso que todo mundo está criando, cocriando na vida, que às vezes vocês acham que é muito distante da realidade de vocês, é fazer isso. É isso. Você trocar o seu pensamento negativo por um pensamento positivo. E falar, o que isso tem a ver com procrastinação? Tudo. Porque enquanto você não se achar digna, enquanto você não achar que você é merecedora, enquanto você não substituir os pensamentos na sua cabeça que estão te limitando e te jogando para trás, não adianta passar ferramentas para eliminar a procrastinação da sua vida. Porque você vai voltar para o comportamento. Você vai voltar. Por quê, gente? Porque o problema não é se, é quando. É
quando a gente vai dar um passo para trás, é quando a gente vai ter uma recaída. Porque no processo de autoconhecimento é assim. E hoje mesmo, antes de vir aqui para a aula, eu estava como uma verdadeira procrastinadora. Eu estava deitada lá no sofá com 500 aulas para assistir. Mas eu deitei e fiquei no sofá, bem linda e formosa, procrastinando. Por quê? Eu disse para mim que eu estava cansada. Essa era a informação que vinha no meu cérebro. Ah, você está cansada, você merece descansar um pouquinho. E aí vem a segunda parte que eu gostaria de falar com você. Você consegue identificar quando você está cansada e quando você está procrastinando? Porque descansar também é importante. E muitas vezes a gente fica no movimento de achar que a gente está procrastinando, quando na verdade o nosso corpo está exausto, exaurido de energia. E aí que entra a medicina convencional. Amei substituir pensamentos que às vezes me sinto cansado, como se estivesse carregando o peso do mundo. O peso do mundo, aí a gente vai ver sobre o destino de pai e mãe, tá? Quando a gente fica sentindo que a gente está carregando o peso no mundo nas costas, é que a gente não está querendo aceitar o destino do pai e o destino da mãe, tá? Constelar aí é bem legal, bem interessante. Então, quando a gente entra agora na medicina convencional, por quê? Porque como que tá os seus exames? Seu colesterol tá alto? Sua anemia, né? Você tá com anemia? As vitaminas do seu corpo, a vitamina D, como é que tá? Porque às vezes não é procrastinação, às vezes é o seu corpo que não tá aguentando o batidão mesmo. Às vezes é o seu corpo que não está com a velocidade que você gostaria de ter, porque ele está subnutrido. Como está a sua alimentação? Como estão os seus exercícios físicos? Porque às vezes a gente fica chamando de procrastinação aquilo que é limitação do nosso corpo físico. Porque o nosso espírito, a nossa alma, por ela, gente, quando a gente encontra o que a gente gosta de fazer, por ela a gente trabalhava o dia inteiro. Fazia o dia inteiro. Mas a questão é, meu corpo físico aqui na Terra tem limite. Eu não aguento trabalhar 24 horas por dia, eu preciso dormir. E olha que eu gosto de dormir umas 9 horas. Para eu conseguir ficar no estado criativo. E nunca imaginei isso, mas estou cuidando. Então, às vezes a gente chama de procrastinação aquilo que é uma anemia. Porque o corpo está cansado, o corpo fica exausto. Então, a gente precisa olhar também para o aspecto da saúde, tá? Então, é importante isso. Então, antes de você dizer que você é procrastinadora mesmo, vamos olhar para a nossa saúde, tá? Combinado? Estamos combinadas? Ok, beleza. Vimos esse aspecto da saúde. Vamos considerar aí que tá todo mundo saudável, tá? E entendendo que o nosso corpo físico tem limites. Bom, ele precisa descansar, ele precisa dormir. Como que tá a sua noite de sono também, tá? Pessoas muito ansiosas, bom, gente, pessoas muito ansiosas não dormem e passam outro dia cansado. É normal isso, para quem tem ansiedade, tá? Crise de ansiedade. Eu mesma fiquei 4 anos tomando remédio para dormir. E eu consegui começar a dormir sem remédio, 1 semana depois do curso de Theta Healing. Mas eu fiquei a semana inteira me trabalhando, que eu podia dormir, que era permitido dormir, que eu poderia descansar o meu corpo, tá? E a Daia tá aqui, não me deixa mentir, quantas sessões eu fiz com ela? Acho que pelo menos umas 2 sobre aprender a descansar. Me permitir descansar. Porque às vezes a gente tem o corpo acelerado, a mente acelerada, e a gente não se permite descansar. E aí a gente não dorme à noite, no outro dia a gente está exausto. Então a gente não está procrastinando. Nós estamos cansadas.
E quem tem crise de ansiedade, simplesmente o fato de existir é cansativo. Para existir, você se cansa. Por quê? Porque a sua mente está aqui, ó. Pensando. E pensar cansa. Quem nunca estudou o dia inteiro? Estuda o dia inteiro e depois à noite sentada, se você não está exausta. Então imagina a sua mente trabalhando o tempo todo. A gente fica cansado. Teve uma época da minha vida que eu precisava ligar som alto, bem alto, dentro da minha casa, para eu sentir que eu não estava pensando. Síndrome do pensamento acelerado. Eu pensava 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes seguidas e 7 coisas diferentes ao mesmo tempo. Faz sentido para vocês isso? Tá tão ocupada a cabeça pensando em tantas coisas que você não consegue nem organizar o seu pensamento. Eu não conseguia organizar a minha fala, para vocês terem ideia. Eu não conseguia terminar uma frase porque eu já estava no meu cérebro começando outra. Síndrome do pensamento acelerado. E isso não é normal. Isso não é legal. Isso não é uma vantagem. E a gente precisa começar a entender isso. Porque muitas vezes falaram para você que o legal é ser extremamente produtivo, é trabalhar o dia inteiro, é ser eficaz, é ser multitarefa, multipotencial. E aí a gente foi criando essas informações dentro de nós, e quando a gente para realmente refletir, a gente percebe que é uma confusão. E como eu melhorei isso? Terapia e escrevendo meus pensamentos. Então eu parava e começava a escrever tudo que eu estava pensando. Tudo. Trocava de pensamento, continuava na linha. Eu não parava e não ia procurando o pensamento correto, linear, para eu continuar escrevendo. Eu escrevia exatamente aquilo que eu pensava, de forma irregular e de fora de linha. Por quê? Porque eu precisava esvaziar a minha mente. E quando a gente esvazia a mente e a gente olha para aquelas palavras, o nosso subconsciente entende, ela prestou atenção em mim. Porque muitas vezes o seu pensamento fica repetitivo na sua cabeça porque o seu cérebro acha que você não está dando a devida importância para aquilo que ele está te mostrando. Exemplo, você está estudando, lendo um livro ou assistindo um vídeo, você começa a fazer lista de mercado na cabeça. Quem já aconteceu isso, levanta a mão. Regular, para mim, normal. Parava para estudar, começava a lembrar das tarefas que tinha em casa para fazer. Tem que ir no mercado, eu esqueci de tirar o lixo, a comida está em cima do fogão. E aqui, pensando. E você tentando ler um livro. Qual é a urgência de fazer aquilo? Zero. Zero urgência. Eu toda. Zero urgência. Então, o que eu comecei a fazer? Ter do lado do livro ou da atividade que eu estava fazendo que era importante, um bloco. E toda vez que meu cérebro me colocava para fazer uma lista, eu anotava ali do lado. Eu não precisava levantar para fazer, entende? Você simplesmente anota, porque você diz para o seu cérebro que você prestou atenção. E é só isso que ele precisa. Da mesma forma, quando a gente tem compulsão por mandar mensagens, mesmo sabendo que a gente não deve. Tá? Se você escreve a mensagem e manda para qualquer outra pessoa, pode ser um grupo até com você sozinha, o seu cérebro não sabe a diferença entre você ter enviado para você mesmo e você ter enviado para a pessoa. Alivia. E você deixa passar aquela sensação. Tá? Então, quem é ansioso tem esse problema de existir. Simplesmente existir. E aí acaba entrando na procrastinação. Aí entra aquele ciclo infeliz de ser
procrastinar porque tá ansiosa, ser ansiosa porque procrastina. Ser ansiosa porque procrastina porque está ansiosa. E você fica correndo naquela roda dos ratos. Já ouviram falar da roda dos ratos? Já viram uma rodinha de rato, né? Que ele tá ali dentro, correndo, 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 correndo e não sai do lugar. Mas ele tá ali, fazendo a atividade dele. E como que a gente sai dessa rota, dessa roda? Fazendo coisas que a gente não fazia antes. Exemplo, escrevendo os pensamentos. Isso se chama escrita terapêutica. E você vai eliminando aquele excesso de pensamento. Beleza? Outra questão sobre procrastinação, gente. Gente, procrastinação, dava para eu fazer uma série de umas 30 aulas aqui. De tanta coisa que tem para falar de procrastinação. Sabe por quê? Porque nem tudo é procrastinação. Mas muita coisa é. Só que quando a gente pensa em procrastinação, a gente precisa descobrir o seu caso. O seu caso específico, tá? Por quê? Porque a sua procrastinação pode ser por ansiedade, a sua procrastinação pode ser por depressão, a sua procrastinação pode ser porque você não encontrou o que você quer fazer da vida ainda, N motivos, tá? Então, eu vou dar, mostrar para vocês que às vezes não é procrastinação, tá? Então, vocês perceberam que desde o começo da aula, eu falei para vocês o que não é procrastinação. Por quê? Porque existem outros fatores na nossa vida que influenciam na nossa produtividade, que influenciam na nossa conquista de sonhos. Outro exemplo é não se sentir merecedor. E eu acho, bem sinceramente, que a grande maioria das pessoas sofre por procrastinação, por sentimento de ausência de merecimento. Não achar que merece o sucesso que vem depois que ele passar pela barreira da procrastinação. E aí eu trago para vocês a visão do Theta Healing, que sempre pergunta, o que de pior poderia acontecer se você tivesse sucesso? O que de pior poderia acontecer se as pessoas descobrissem os seus talentos? Porque até hoje, você fez um esforço danado para esconder os seus dons e talentos. Porque toda alma que vem para a Terra vem com o seu dom e o seu talento natural. Sabe aquela coisa que você faz que não precisa ninguém te ensinar muito? Ou ensina e você já 2 segundos depois já está fazendo super bem? Esses são os nossos dons e talentos naturais. E eu descobri que eu tenho um dom e um talento natural na terapia, por exemplo. Porque eu aprendi aqui, ó, rapidinho. Enquanto no resto eu estava lá sofrendo, batendo a cabeça. Então, quando a gente tem medo do nosso sucesso, quando a gente não se sente merecedor daquilo que a gente realmente é, da essência da nossa alma, a gente pode estar também no movimento de autossabotagem e procrastinação. E qual a diferença, Flá, de autossabotagem e procrastinação? Vocês sabem me dizer se tem diferença? Eu não vou trazer para vocês um conceito científico, ok? Eu vou dizer como eu, Flávia, separo os dois. Beleza? Procrastinação é quando a gente não faz aquilo que precisa fazer. A gente não faz. Autossabotagem é a gente até faz, mas bem do jeito, bem sem vergonha. Ou a gente faz, mas não envia. Por exemplo, você tem, sei lá, que mandar um convite para algumas pessoas, tá? Um convite de um evento, por exemplo. Você até faz o convite. Então, você não procrastinou no envio do convite, na feitura do convite. Mas você não envia.
ou envia e envia para poucas pessoas. Porque você acha que aquela pessoa não vai querer receber o seu convite. Então você se sabota. A procrastinação é nem envio o convite, nem faço. A autossabotagem é, mas eu não vou enviar para fulano porque ele não vai querer. Você está se sabotando. Não vou anunciar no Instagram porque o povo vai achar esquisito, né? Falar de trabalho no Instagram. Sabotagem. Procrastinação é nem abre o Instagram, nem faz a página, sabe? Então tem diferença. Então perceba qual é o movimento que você está fazendo. Você nem está fazendo, ou você até faz, mas não faz do jeito que precisa fazer. Não se abre para estar disponível para que o universo tem para trazer para você. E aí você pode usar um mantra, que é tudo na minha vida vem com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É um mantra do Access. Simples, disponível, não precisa ser profissional do Access para você utilizar o mantra. Você pode usar tudo na minha vida vem com facilidade, alegria e glória. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Diz o criador do Access, como deixamos tudo para a última hora. Flávio, o que isso quer dizer? Eu vou falar, peraí. Mantra do Access. Não precisa ser uma pessoa do Access para fazer. Você pode repetir. Ele fala que a vida muda, se transforma quando você repete 10 vezes de manhã e 10 vezes à noite. Aí você vai falar para mim, nossa, mas como que lembra? Autossabotagem, se você não lembra. Você sabe o que tem que fazer. Por que não faz? Do que você tem medo de conseguir depois que você fizer? Porque, gente, muito mais medo a gente tem muito mais medo da nossa luz do que da nossa sombra. Porque na sombra a gente tem companhia. Na sombra é gostosinho, porque a gente reclama e tem um monte de gente para reclamar junto com a gente. Quer fazer amigo em fila? Começa a reclamar. 2 segundos depois você tem uns 5 amigos. Começa a reclamar. Senta no meio-fio, abaixa a cabeça e começa a chorar. Se não aparece uns 5 vizinhos para ver o que você tem. Agora, fica bem feliz, bem próspero, com aquele carro bem chique na garagem. O povo passa e vira o nariz para você. Ficou snob. Nunca mais conversou com você, ficou snob. Comece a deixar as coisas dar certo na sua vida, ser feliz, transbordar sorrisos, perceber que a vida tá se realizando, tá conquistando, que você tá dando certo. Você começa a ficar sozinho, porque não é todo mundo que suporta a alegria do outro. E aí, você se sabota para você não conseguir fazer. E quando você deixa para a última hora as coisas, é isso. Você deixa para a última hora, porque se você não fizer direito e você errar, você justifica na procrastinação. Entende? Mas é que porque eu deixei para a última hora, por isso não ficou tão bom. E aí entra o perfeccionismo. Querer fazer as coisas tudo perfeita. Mas já que não dá para ser perfeito, porque ninguém é perfeito, eu jogo a culpa na procrastinação. Entende, Angélica? Eu sei porque eu fazia isso também. Gente, eu senti um sono na semana que tinha prova de concurso, que parecia sim que eu não tinha dormido fazia um ano. Dormia sentada, gente, dormia sentada, tá? Chegava a dormir sentada de sono. Por quê?
Porque daí eu não conseguia ler todas as leis que eu precisava, decorar todos aqueles processos que eu precisava, deixava tudo para a última hora, e aí eu fracassava no concurso, aí eu falava, mas é porque eu procrastinei, né? Olha o sono que eu tive, sem justificativa. E aí que tá, o nosso subconsciente comanda a nossa vida. Ele comanda. Porque quem é que fazia eu dormir? Não era o meu consciente, era o meu subconsciente, mas era algo que vinha tão forte que não me permitia ficar acordada. Vocês entendem? Como é legal usar a muletinha da procrastinação? Eu fiz muito isso e ainda faço. Só que também existe outra coisa que a gente precisa entender, que existem algumas coisas que a gente precisa queimar. Não dá para fazer tudo, entendem? Então, quando a gente está procrastinando em algum aspecto da vida, a gente precisa perceber se aquilo é essencial ou se existe outra coisa mais importante mesmo, que está tomando o seu tempo. Então, por exemplo, às vezes você está fazendo uma transição na sua vida, está fazendo alguma coisa, e você precisa deixar algumas coisas de lado para fazer outras. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí não é procrastinação, porque você não é uma super mulher, uma super heroína, uma pessoa com 36 horas no dia. E aí eu fico pensando, olhando, as pessoas falarem 24 horas do dia é pouco. Mas por que é pouco? Se todo mundo tem as mesmas 24 horas e tem gente que dá conta e outras pessoas não dão. Por quê? Porque sabe estabelecer prioridades. Algumas coisas vocês têm que deixar queimar. Não dá para fazer tudo, não tem como. E aí, eu trago para vocês uma vez que eu escutei do Wendel Carvalho, ele falava assim, você precisa perceber que o que você faz que te dá dinheiro. Se você delegar uma parte do seu trabalho, você vai ganhar mais dinheiro fazendo essa delegação, entende? Porque talvez você está se sobrecarregando com algo que você poderia delegar e você não delega porque você quer ter controle. Então, aparentemente, você está procrastinando fazer todas as coisas, mas não está. É porque simplesmente você não dá conta de fazer tudo. Não tem como dar conta de fazer tudo. Vocês precisam escolher. Inclusive, uma pessoa veio falando assim, eu sou procrastinadora. Eu falei, tá, mas você procrastina no quê? Especificamente, eu não consigo estudar, sei lá, as terapias, né? Tipo, o livro da terapia. Tá, mas você colocou isso como prioridade? Porque enquanto a gente não coloca algo como prioridade, a gente vai, talvez, queimar, deixar para lá. E não é sobre isso. Procrastinação é algo é muito importante, eu deixo de fazer aquilo. Porque muitas vezes vocês estão dando conta de muitas coisas. Quem é aqui que já se sente sobrecarregada com tudo de coisa que tem para fazer no dia e está querendo fazer mais? E está se chamando de procrastinadora? Então, vocês precisam começar a reavaliar aquilo que realmente é importante e colocar lista de prioridade. E aí tem um segredinho aqui. Depois que você faz a sua lista de prioridades, a lista do que você realmente tem que fazer, você faz uma queima
do que você não precisa fazer, você não precisa dar conta, a gente tem uma ferramenta que chama eu adulto. Você chama o eu adulto e bota para fazer. Por quê, gente? Porque a vida acontece. A gente fica velho, adulto, e já não pode fazer só as coisas que gosta, não pode fazer só as coisas que quer. Isso se chama vida. Bem-vindos à vida. E muitas vezes a procrastinação evita que a gente viva a frustração. Mas a frustração também é vida adulta. Tentar e não conseguir também faz parte da vida adulta. Sabe o Michael Jordan, aquele jogador de basquete super famoso? Vocês conhecem? Ele tinha o melhor placar dos últimos tempos. E aí o pessoal falava assim, nossa, mas você é faz muitos pontos, você é muito bom. Qual a diferença sua dos outros jogadores que não pontuam como você? Ele só falou, eu arrisco mais a cesta. Eu jogo mais bolas na cesta. Então, por porcentagem, eu acerto mais. Então, o que você não está querendo arremessar? Por medo de falhar, por medo de errar? E lembre que eu falei lá no começo para vocês que colocar a culpa na procrastinação é gostosinho. Assumir a culpa do fracasso não é. Mas aí é coisa de adulto. O adulto assume as consequências dos próprios erros. Os adultos entendem que não é toda vez que ele vai fazer e vai dar certo. E quando você tenta fazer uma vez, tenta fazer duas, 3, 4, talvez você consegue. Por exemplo, lançamento de produto digital, que é com que eu trabalho, né? Dizem por aí que você precisa tentar no mínimo 7 vezes antes do produto dar certo. Então, você tem que lançar ele 7 vezes para na 8ª, talvez, em média, dar certo. E se você tenta uma vez e desiste? Você fracassou? Me digam, vocês acham que é um fracasso testar e não vender o produto? Quem acha que é um fracasso? Responde aqui para mim. Você foi lá, montou um produto, botou para vender e ninguém comprou. Você acha que isso é fracasso? Não. Mas alguém acha que não? Não é um fracasso. Uhum. Não é um fracasso, mas aos nossos olhos, sim. Exatamente. Não é fracasso se for meu. Se for seu, você acha que é fracasso. Vocês entendem? Ah, a Flávia lançou, mas eu sei que a média é 8 lançamentos para dar certo. Ah, então não é um fracasso. Aí você vai lá, faz a mesma coisa e você não vende. Você tá no outro segundo chorando, desesperado, se chamando de fracassado. Porque não importa o conceito, vocês têm o conceito. O que importa é como você se trata, entendem? Porque é muito fácil olhar para a história do outro e falar, não, tá tudo bem. Agora olha para a tua. Veja como você está se tratando. Meu convite para você é se trate como você trataria o outro. Se trate melhor ainda.
Amai os outros como a si mesmo. E se você não ama o outro, como você pode... Como se você não se ama, como você pode amar o outro? Então, muitas vezes, você precisa olhar para suas tentativas e erros como chances de aprendizado. Porque a única forma de você experimentar algo é testando. E isso serve para tudo, gente. Para qualquer coisa que você vai fazer. Se você vai para academia hoje e amanhã não vai, você não vai chamar que você é uma fracassada que não foi, você tinha se comprometido e não foi. Você vai no outro dia tentar ir. O Joel J fala, cara, vocês precisam fazer pontos para vocês mesmos. Se compromete, se dá a palavra e cumpra. E faça, e isso é ser adulto. Mas não é na primeira falha que vocês vão desistir, vocês vão tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Segredo da dieta, qual que é? Errou uma refeição, não é para pular a próxima, volta a comer normal. É isso que a nutricionista explica. Errou uma refeição, na próxima esteja comendo certo. E vai, e insista, e continua. Isso é para tudo na vida. Inclusive para os planos e projetos de vocês. Tem dias que vocês vão estar acordando com o fogo de disposição e nos outros dias nem tanto. E aí o que você faz? Chama o eu adulto, faz uma lista de tarefas e resolve. Como adulto, não como criança. Gente, para quem trabalha em home office, o desafio do eu adulto é fantástico. Porque como que você vai, estando tudo disponível dentro de casa para você ficar bem quentinho embaixo da coberta, principalmente agora no frio, como que você vai enfrentar a procrastinação e fazer o que precisa ser feito? Lista de tarefas e eu adulto, eu preciso fazer. E aí, gente, agora eu vou falar da coisa que eu mais gosto. Eu falei, trouxe para vocês um monte de coisa. Mas existe uma coisa na procrastinação que ela é, para mim, a mais importante. Que procrastinação é onde não está o seu coração. Se o seu coração não está naquele lugar, você não tem força para realizar. Então, muitas vezes, o que você chama de procrastinação é sua alma mostrando que o caminho está errado, que não é por ali. Por exemplo, eu estava procrastinando em voltar a estudar para concurso, porque meu coração não estava ali mais. Eu encontrei algo que eu gostava de estudar, pronto, acabou a procrastinação, voltei a estudar. Então, saibam perceber, e só o autoconhecimento vai fazer vocês perceberem isso, tá? Só o autoconhecimento. Não tem como, sem passar pelo processo de autoconhecimento, descobrir o que é o você precisa fazer e chamar o eu adulto e o que você precisa deixar de lado porque a sua alma não está ali. Porque o seu coração não quer fazer aquilo. E aí você precisa aceitar que você tem um chamado em outro lugar, em outra coisa, de outra forma. Só que é o processo de autoconhecimento que vai mostrar para você que você tem que reconhecer para onde e como fazer esse movimento. Só que até onde está o nosso coração, a gente precisa chamar o eu adulto para realizar as tarefas. Porque por muito tempo, antes de eu fazer minha transição de carreira, eu precisei fazer as duas coisas. Eu precisei trabalhar onde eu não queria e precisei fazer aquilo onde meu coração estava. Só que eu não poderia procrastinar aqui, deixar isso aqui de lado, porque iria ferir os meus princípios e valores.
Tudo é importante. Mas, se você coloca como meta chegar aqui, aqui fica mais leve. Então, eu queria que vocês parassem para perceber que a sua procrastinação é a sua alma avisando para você que você está no lugar errado? Talvez seja. Talvez você já não se identifique com aquilo que você fazia, aquilo que você deseja, ou você acha que você tem que fazer, mas você não faz mais sentido para você. E aí você não quer, você não vai. Você não tem coração ali. Não, a sua alma não quer. E isso é muito diferente de você ter que ir para academia e ter que trocar de emprego. Vocês entendem que a procrastinação em um e procrastinação no outro é completamente diferente? Porque ir na academia você precisa ir porque é saúde e você tem que fazer. Então você chama o eu adulto e faz. Trocar de emprego já é a sua alma dizendo para você que você precisa trabalhar com outra coisa, fazer outra coisa, estabelecer outra coisa para você. E aí você precisa aceitar que talvez aquele ciclo se encerrou e você precisa começar outro. E isso serve para relacionamento também. Isso serve para profissão. Isso serve para espiritualidade. Isso serve para tudo. Porque talvez a sua consciência de espiritualidade até hoje seja uma, e daqui a pouco a sua consciência de espiritualidade muda. E você precisa desapegar daquilo que você acredita, aquilo que você construiu como verdade, para você ir para outro movimento. Por exemplo, eu tive uma criação católica, certo? E eu descobri que eu gosto de todas as religiões. Eu gosto de todas. Tudo que tem de bom numa religião eu gosto. E eu pego só o que é bom de cada uma delas. E crio a minha própria, eu acho que ficar emocionada, e crio a minha própria visão do que é espiritualidade. Por quê? Porque eu não gosto da ideia de Deus punitivo. Então eu fui procurar em outro lugar a informação que o Deus é amoroso, porque faz sentido com a minha alma. Mas não significa que eu não gosto de ir na missa e ouvir uma música, ouvir o padre fazendo uma homilia. Não significa que eu não gosto de ouvir o outro pastor fazendo um culto. Eu gosto. Por quê? Porque eu gosto do que é bom em cada uma delas. E aí, vocês podem falar, mas você é doida. Uma religião é mais certa que a outra. E aí eu te pergunto, por quê? Quem disse isso? Quem foi que criou isso? Porque a Bíblia é a mesma para todo mundo, não é não? Então por que essa religião é melhor que a outra? Por que esse emprego é melhor que o outro? Ou significa que aquele emprego faz mais sentido para mim, aquela religião faz mais sentido para mim, aquele time de futebol faz mais sentido para mim do que o outro. Vocês percebem que é questão de opinião e questão de se acomodar? Só que para a gente fazer isso, tá? A gente chegar nesse nível de consciência, a gente precisa deixar dogmas para trás. Dogmas do que é uma profissão adequada, dogmas do que é uma religião adequada, dogmas do que é competição. E aí a gente precisa construir uma nova visão sobre tudo, sobre todas as coisas da vida. Flávia, mas eu vou ter que desconstruir tudo que eu sei do mundo? Nossa, olha que delícia, olha quanta coisa você tem para fazer. Você estava aí reclamando que não tinha o que fazer? Começa a procurar aí coisas para desconstruir e reconstruir na sua mente. Então, a procrastinação é outra coisa que vocês precisam desconstruir na mente de vocês.
Porque até hoje, eu ouço as pessoas falando com orgulho da procrastinação. Eu vejo pessoas vendendo produtos por causa da procrastinação. Eu atraio as pessoas para minha live, para as coisas, por causa do tema procrastinação. Agora, se eu falo que lá, que é falta da força do pai, ninguém vem. Porque daí agora a gente vai entrar em outro assunto. Que a procrastinação é falta da força do pai. Você não está recebendo ou olhando para o seu pai como uma pessoa de força. E aí vocês percebem como não fica mais tão bonito falar que você é procrastinadora quando eu falo isso? Falta da força do pai, porque é o pai que leva você para o mundo. E aí você precisa olhar para o pai e falar que você é forte, você é valente, você é suficiente e tirar da sua cabeça as historinhas que você foi ouvindo e construindo na sua vida. Flávia, como eu mexo nisso? Constelando. Olhando para o pai com força. Olhando para ele e enxergando a força que ele tem. E é justamente esse movimento sistêmico que a gente vai fazer hoje. Esse é o movimento da cura de hoje. Porque não adianta eu trazer conceitos e você olhar para o pai de vocês com exigência ainda. Não adianta eu falar para vocês que vocês precisam fazer isso, aquilo outro, enquanto vocês estão escutando a historinha que a sua mãe contou sobre quem é seu pai. Porque você tem que lembrar que quando ela fala, ela não fala do seu pai, ela fala do marido dela. Ou do parceiro dela. Ou da pessoa que abandonou ela. E não do seu pai. Porque o seu pai foi o provedor da sua vida. Ponto. Ponto. Não precisa mais nada. E já foi suficiente. Porque sem ele, sem sua mãe, sem seu pai, você não estaria aqui. Você não estaria me ouvindo. Você não estaria aí com um desejo ardente dentro do seu coração de mudar a sua vida. Porque se vocês estão aqui me ouvindo há 1 hora tagarelar, é porque vocês têm desejos na alma de vocês de mudar, de melhorar, de crescer. E esse desejo que vocês têm no coração de vocês é de aplausos. Porque não é todo mundo que sente esse desejo. Não é todo mundo que tem essa vontade, essa determinação. Porque a aula de hoje não é diferente das aulas que eu dou nos meus cursos. A diferença é que eu não cobrei por ela. Aproveitou quem está com o coração disponível. E aí, eu gosto muito de parabenizar vocês por esse processo. Porque o processo de desenvolvimento pessoal, ele não é gostosinho. Porque tem hora que tem coisas que eu falo que dói. Mas em outras horas, eleva, acrescenta. Então, eu quero que vocês pensem que o que vocês vivem hoje não é quem vocês são. Ok? Isso é uma fase. E fases passam. Fases mudam. Então, se vocês estão aqui, parabéns, porque vocês estão passando de fase. Porque a fase da ignorância, de não saber isso, é uma fase. E agora que vocês vão ouvir, que vocês vão fazer um movimento sistêmico, é impossível desver, é impossível dessaber. Vocês podem até ignorar e não colocar em prática, mas vocês sabem. E aí o preço do conhecimento começa a ficar caro. Porque se vocês procrastinam depois de tudo que eu falei, vocês estão fazendo movimentos conscientes.
e permanecer na inconsciência, no subconsciente comandando a vida de vocês, vai ser escolha e não vai ser uma cegueira. Jung tem uma frase que é assim: enquanto você não se tornar consciente, o seu subconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Não existe destino. Existem jornadas, caminhos. E aí a Havaiana traz uma frase que para mim é a favorita de todos os tempos. Eu coloco em todos os meus materiais. Que a jornada está escrita, o destino não. Porque o destino, ele é um processo. E se você muda suas crenças, se você muda sua realidade, se você se cura, você muda o seu destino. E não só o seu. Você muda o seu destino e o destino da sua família. A Daia está ali com os pais dela. Há um ano atrás isso seria possível, Daia? Minha mãe está aqui. Há um ano atrás isso era possível? Não era. Então, quando a gente começa a trabalhar com a expansão da consciência, a nossa família começa também a expandir a consciência. E isso não precisa forçar, as coisas vão acontecendo de forma natural. A gente muda e muda o nosso sistema. Mas a gente deixa cada um com o seu próprio destino. E esse peso que a Juliana falou é não concordar com o destino dos próprios pais. Talvez você está olhando para eles com pena ou com exigência. E aí, quando a gente entende que eles deram o suficiente, que eles deram o que a gente precisava, a gente deixa os pais em paz. Deixa os pais em paz. Com o destino deles, com a verdade deles, com o que faz sentido para eles. E se eles quiserem vir, ótimo. Serão bem-vindos. Se eles não quiserem, tá tudo bem. Cada um com seu destino. Tá? E quando a gente começa a respeitar o nosso próprio destino também, a nossa própria jornada, fica mais fácil. Inclusive, parar de procrastinar. Porque quando a gente para e pensa, o que de pior poderia acontecer se você continuar procrastinando do jeito que você está? Quais são as 3 piores coisas que podem acontecer na sua vida se você continuar fazendo do jeito que você está fazendo? Quais são? Exatamente, Angélica. Por muito tempo tentei salvar meus pais, tentei mudá-los, mas ainda bem que eu entendi que eles têm o destino deles. E vai ficando bem mais leve. Então, quais são as 3 piores coisas que poderiam acontecer na sua vida se você continuar procrastinando? Vocês já têm um panorama? Já escreveram sobre isso? Já pararam para pensar? Se não pararam, aproveita agora esse segundo para pensar. Uma coisa, pense a pior coisa que poderia te acontecer se você continuar pobreza, viver na ansiedade e ser uma pessoa amarga. Parabéns, você já conseguiu isso. Então, tudo aqui... Desculpa falar assim. Se essas são as 3 coisas que pior poderia acontecer, parabéns, vocês já conseguiram, já completaram essa jornada. Porque as 3 coisas, esse é o destino que vocês estão indo, é a jornada que vocês estão indo. Então, quando você para e pensa que essas são as 3 piores coisas que poderia acontecer, e você fala, dá um basta nisso, você chama teu eu adulto e fala, eu não vou passar por isso, eu escolho, olha o poder, eu escolho mudar o meu destino. E como a gente escolhe mudar nosso destino, gente? Agindo, fazendo.
realizando, escolhendo. São novos verbos para vocês. Então, eu escolho fazer diferente. Eu escolho respeitar o destino dos meus pais. Eu escolho começar algo novo amanhã. Eu escolho concluir todas as tarefas. E, gente, tarefas é algo que a gente coloca fazível. Olha o verbo horrível, né? O verbo inventado aqui, fazível. Não adianta colocar 35 coisas na lista, sendo que você dá conta de fazer 5 no dia. Aí dá aquela sensação de frustração, de incapacidade, simplesmente para reforçar em você um comportamento que você diz que você tem. E claro que você vai ter, porque você não é a Mulher Maravilha e você já tem 24 horas no seu dia. Então, quando a gente começa a pensar nos piores cenários, o que eu pensava? Qual era o meu pior cenário? Vou ficar aqui no TJ pro resto da minha vida. Para mim, isso era impossível de imaginar. E eu comecei a tomar atitudes que me fizessem sair daquele lugar. Aos trancos e barrancos, devagar, rápido, devagar, meio rápido, devagar, quase parando, muito rápido, muito acelerado. Cada dia foi um jeito. Cada dia foi de um jeito. Teve um dia que eu estava acelerada, teve um dia que eu fiquei embaixo das cobertas chorando. Teve um dia que eu estava fazendo mais ou menos alguma coisa, teve outro dia que eu passava semanas sem fazer nada, e tá tudo bem. É o processo. Mas eu agi. Porque eu sabia como eu queria estar em 2 anos. Demorei 3, mas deu certo. Vocês entendem? Que não é milagre, é fazer, é feitura, é ação, é movimento. A vida é movimento. E se você está parada, você está morrendo. Se você não está aprendendo nada novo, se você não está evoluindo, se você não está mudando um pouquinho do quem você é, você não está em movimento e você está morrendo. Então, parabéns para vocês, porque estão todas em movimento. Todas. Todos. Tem um homem aqui. Estão todos em movimentos, parabéns. E hoje à noite, quando vocês forem dormir, agradeçam ao Papai do Céu pela força que vocês têm de pelo menos estar aqui assistindo. Não é todo mundo que teve. Então, se congratule, se parabenize pelo passo que vocês deram. Beleza? Vamos fazer nosso movimento, então? Então, eu quero que vocês relaxem o corpo de vocês. Só o fato de tirarmos o tema e estarmos aqui já é um grande passo, com certeza. Com certeza, é um passo incrível. Parabéns para vocês, de verdade, do fundo do meu coração. Porque tá frio. Deve estar todo mundo querendo tomar um chá quente, chocolate quente, chimarrão. E estão aqui me ouvindo, às vezes fazendo isso também, mas ainda estão aqui. Parabéns. Então, relaxem o corpo de vocês, deem uma soltada no corpo. Se permitam ficar relaxados, soltem o corpo. Imagine que aqui, entre o olho de vocês, nessa região, vocês sentem relaxar essa região, que vai espalhando aqui pela região, pelas têmporas, e você vai sentindo relaxando o seu corpo, relaxando o seu maxilar, fecha seus olhos, respira, vai soltando os ombros, sente o peso dos ombros dar uma soltada, respira fundo. E agora eu quero que vocês, com os olhos fechados, imagine que o seu pai está na sua frente. E seu pai se aproxima de você e você olha para ele.
Quero que você perceba como é o seu olhar para ele. É com pena? É com raiva? Desprezo? Como você olha? Não julgue você. Simplesmente perceba. Você sente raiva? Você sente amor? Esse amor vem com dó, vem com pena? Quando você olha para o seu pai, o que você sente? Se for pesando as costas, se permita perceber que as costas estão pesadas. E olhe para o seu pai. E mentalmente, você vai dizer para ele assim: querido pai, eu sinto muito pelo seu destino. Até hoje, eu olhei para você com olhos de... Aí diga qual é o sentimento: dó, raiva, desprezo, insatisfação. Fale os sentimentos. Mas hoje, eu escolho, ó, a palavra escolho honrar a sua vida. Do jeito que foi. E recebo de você toda a força do seu sistema. Perceba que vai aliviando o peso do corpo. Agora eu tomo a minha vida, que veio através de você. Eu recebo, Pai. Eu aceito. Do jeito que foi. Com o peso que teve. Porque tinha que ser assim. Fala, eu honro a sua vida. E honro a minha vida, que veio através de você. Me abençoe se agora eu fizer um pouco diferente de você. Eu tomo sua força e posso ir para a vida agora. Imagine que você tem uma caixa na sua mão. E nessa caixa eu quero que você coloque todos os sentimentos negativos que você tem com relação ao seu pai. Coloque aí nessa caixa todas as expectativas que você criou de quem deveria ter sido seu pai, de como ele deveria ter te criado, de como ele deveria ter feito. Coloque tudo nessa caixinha. E coloque, imagine-se colocando aos pés do seu pai. Fique bem pequenininha diante dele. Bem pequena, bem curvada, no movimento de reverência. E diga para ele assim: agora eu sou pequena diante de você. Recebo a sua força. Entrego tudo aquilo que eu já não preciso mais, que é seu.
Deixo com você o seu destino. Tomo a vida que veio de você e sigo. Se imagine virando de costas para o seu pai, vendo atrás dele toda a sua linhagem, os avós, os bisavós, os tataravós. Veja ele do seu lado direito e a sua mãe do seu lado esquerdo. E como você tomasse uma inspiração bem profunda. Você olha para os seus ancestrais e pede a bênção. Recebe a força que vem deles. E deem passos em direção ao destino de vocês, à vida de vocês. Vejam logo ali adiante no horizonte uma montanha. E vocês vão dando passos e mais passos, recebendo a força que vem dos seus ancestrais e indo em direção à vida. Respirem fundo e coloquem as mãos nos seus braços, no seu corpo, no seu rosto e agradeça a esse seu companheiro de jornada. E diga, querido corpo, agora somos nós dois. Obrigada por me sustentar, por me dar apoio, por me dar força. Perceba as batidas do seu coração. Sinta. Você está viva. Diga para você: eu estou viva. Eu estou vivo. Agora eu escolho viver. E continuem andando e percebendo a energia passando pelo seu corpo. Uma energia de força. Uma energia de luz e amor. E agora eu vou pedir para o Criador trazer amor incondicional para todas as células do corpo de vocês. E vocês vão andando em direção ao horizonte, às montanhas. E vão sentindo o corpo de vocês preenchendo de amor incondicional. Tomem uma inspiração profunda. E quando vocês se sentirem bem, podem abrir os olhos. E aí? Fez sentido para vocês? Gostaram? Espero que sim. Espero que tenha feito sentido. Eu vou aguardar o recadinho de vocês, se vocês gostaram da aula, da meditação.